buscadores da luz, sejam bem-vindos à Senda Iluminada. Eu me chamo Andressa Nuvens e minha missão é contribuir na sua jornada espiritual. Já curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para receber todas as notificações. Então vamos lá. Você sabe o que é o tarô? Conhece o tarô? Já teve a oportunidade de acessar essa ferramenta de autoconhecimento? Conta aqui para mim nos comentários. O tarô, o que é o tarô? O tarô é uma ferramenta para autoconhecimento que contribui muito no nosso processo de despertar espiritual. O tarô, o seu surgimento é muito antigo. Nós não temos uma data exata de quando foi que o tarô surgiu, mas o que nós sabemos é que ele traz uma profundidade muito grande e que nos auxilia com direcionamento e orientação, seja para as questões corriqueiras do dia a dia, seja para questões de despertar espiritual, de despertar de consciência. Cada carta do tarô recebe um arcano. Nós chamamos a carta de tarô como lâmina ou trunfo, né? Então cada carta, cada trunfo, cada lâmina tem um arcano correspondente e que tem o seu significado. Com o tarô é possível acessar informações do nosso inconsciente. Nós conseguimos ver questões do momento presente e até mesmo questões do passado, né? E também questões de um futuro próximo. Então nós temos com o tarô a oportunidade de fazer perguntas corriqueiras, assim como trabalhar questões mais profundas. Então o tarô ele serve como uma bússola, como uma orientação. O tarô ele nunca vai tomar a decisão por nós, ele nunca vai decidir por nós, mas ele vai trazer luz para as nossas questões, de modo que a gente consiga ter maior clareza e direção na tomada de decisões. Então o tarô ele é um excelente instrumento, uma excelente ferramenta que está aqui para nos auxiliar a acessar respostas que já estão dentro de nós. Isso que é interessante do tarô, que não é uma entidade que está falando no tarô. Não é isso que acontece, né? No tarô é acessado informações que já estão dentro de nós. Elas estão no nosso inconsciente, elas já estão ali. Então ele nos auxilia a acessar aquilo que nós não estamos ouvindo, que nós não estamos enxergando, né? Então ele traz essa luz para os nossos caminhos. Então qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer crença, pode fazer uma consulta de tarô, assim como pode aprender a ler o tarô. Então, aqui está o que é um tarô, certo? Dando continuidade, gente, o tarô, nós temos nele os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, eu tenho no tarô um total de 78 lâminas, 78 cartas. Olha só, né? São 78 chaves, 78 portais a serem acessados. Cada um deles contém informações, instruções, significados, direções e caminhos. São 78 caminhos ali para a gente poder acessar. Entre arcanos maiores e arcanos menores, né? Então, o que isso significa quando a gente fala de arcano maior e arcano menor? São 22 arcanos maiores,
certo? 22 caminhos, 22 arcanos maiores, que começa com a carta que recebe o número 0, que é o louco, né? E vai até a carta 21, que é o mundo, tá? Então, o louco, ele inicia a sua jornada e ele vai passar pelos 21 arcanos, na verdade, né? Então, ele passa por cada etapa, ele passa por cada caminho, por cada aprendizado, né? Então, o louco, ele inicia a jornada dele, né? E aí ele vai galgando, né, cada um desses arcanos. E esses 22 arcanos maiores, eles são arquétipos também, e eles se conectam muito com personagens, com arquétipos, que até mesmo nós conhecemos. Então, por exemplo, o bobo da corte, um mago, né? Uma sacerdotisa, né? Uma bruxa, um papa, aquele ser, um padre, por exemplo, né? Reis, rainhas. Então, o tarô ele vai retratar aquilo que faz parte do coletivo, do senso comum também, essas personalidades, tá? Porque elas fazem parte do nosso consciente, elas também fazem parte de nós e nós vivenciamos isso, né? Então, cada um desses arcanos maiores vai mostrar uma personalidade, né? Que não nos é desconhecida, nós já conhecemos, já estamos habituados. E então a gente vai lá para os 56 arcanos menores, né? Então, o que acontece nessa parte aí dos arcanos menores? São as cartas do baralho comum, aquele baralho de jogo, e ele é dividido entre paus, espadas, ouros e copas, né? E cada um desses tem uma representação de um elemento, como terra, água, ar e fogo, né? Terra, água, ar e fogo. E aí a gente vai ter os cavaleiros, pajens, reis e rainhas, tá? E as cartas são numeradas de Ás até o 10. E eles, qual é a função dos arcanos menores? É nos fornecer um certo detalhamento, completar alguma informação, mostrar aquilo que a gente não está vendo. Então, eles complementam a leitura. Então, a estrutura do tarô são 78 cartas, ele é dividido entre 22 arcanos maiores e 56 menores. É um mundo fantástico, muito incrível, que nos dá muitas informações. Então, assim, toda ferramenta que a gente recebe, como o tarô, por exemplo, se a gente faz bom uso dele, ele vai contribuir, né, com a gente. Então, se eu faço perguntas mais aprofundadas, se eu busco mergulhar nas minhas questões, o tarô ele vai embarcar comigo nessa, né, e vai me auxiliar nesse meu processo. Mas se eu uso sempre para perguntas de ter como sim ou não como resposta, ou para coisas superficiais, ele também vai servir para essas questões, porém ele não vai ser tão profundo, né? Ele não vai tão dentro da questão. Então, cabe a nós mudar a nossa percepção e a nossa forma de utilizar, né, a ferramenta, porque se é uma ferramenta que me possibilita a ter um maior entendimento de uma determinada dificuldade que eu esteja passando, nada melhor que aproveitar isso com bastante profundidade, com bastante sabedoria, para que essa consulta seja proveitosa, né?
E o que eu acredito, né? Quando a gente busca fazer uma consulta de tarô, a gente leva as nossas questões, nem sempre é só aquelas perguntas ou essa coisa mais superficial, né? De repente é algo mais profundo, de repente tem coisas que a gente não está enxergando e o tarô ele vai nos auxiliar a acessar isso que está obscuro, isso que está oculto, certo? Então aqui a gente está entendendo o que é o tarô, qual é a sua estrutura e como ele pode ser melhor utilizado, né? Então eu falei sobre essas duas possibilidades de utilizar o tarô, mas nós também podemos utilizar como meditação, que é muito interessante meditar sobre cada um dos arcanos, né? Principalmente os 22 caminhos, né? Os 22 trunfos, os 22 arcanos maiores. Porque cada arcano representa ali um caminho, um portal, uma chave a ser acessada. Então, quando eu acesso arcano por arcano e de uma forma meditativa, a gente vai descobrindo coisas novas e acessando novas informações que já estão dentro da gente, né? A gente só não está enxergando. E aí a gente também consegue utilizar dessa forma, né? Então, o que eu acho interessante é que o tarô ele acaba sendo muito versátil, porque eu posso fazer perguntas corriqueiras do dia a dia, eu posso fazer perguntas muito aprofundadas e levar o tarô para um caminho de despertar espiritual, de despertar de consciência. Assim como eu posso fazer meditações com o tarô, eu posso escrever poemas, músicas, eu posso relacionar o tarô com músicas, com personalidades, né? Então o tarô ele é muito versátil e independente dele existir já há muito tempo, né? Há muitos séculos, né? Os seus primeiros vestígios ali pelo século XVI, né? Ainda nos dias de hoje, né, na nossa atualidade, ele está super atualizado, né? A gente consegue encaixar ele no nosso cotidiano, a gente consegue encaixar ele na nossa realidade. Mas a função, né, o meu intuito é o quê? É que a gente explore melhor a ferramenta, é que a gente consiga incorporar esse tarô de uma forma que traga um despertar, que me leve a enxergar o que eu não estou enxergando, que me leve a voltar-se para dentro de mim mesmo, né? Que é uma parte mais profunda. Então a gente sai da superfície e a gente vai para a origem dos nossos problemas, das nossas questões, daquilo que está incomodando a gente, né? E isso nos leva a um processo de transformação. Eu acredito que quando a gente acessa o tarô dessa forma, a gente nunca sai dali, né, desse processo, o mesmo que a gente chegou. A gente sempre sai dali melhor, com mais conhecimento, com maior amadurecimento, com mais sabedoria, né? Então, o que eu quero passar aqui para vocês é isso, que existem formas diferentes de utilizar o tarô, que não é necessário a gente utilizar somente de uma forma, para obter perguntas como, tendo como resposta, né, o sim ou o não, né? A gente consegue fazer muito mais com o tarô, consegue desmistificar, a gente consegue ir para um lugar onde a gente acessa maiores informações. Quais são os métodos de leitura com o tarô? E existem milhares, né, métodos que já foram criados por tarólogos renomados, assim como tarólogos que criam seus próprios métodos de leitura, né? Então, um deles que eu gosto bastante, que é o mais simples, mas que traz assim um resultado muito bacana, é quando a gente tira arcano por arcano. Então, hoje eu venho e tiro um arcano, lá eu acordo, tiro um arcano e eu vou passar meu dia meditando nesse arcano,
né? Meditando, refletindo na mensagem que ele está me passando. É uma forma muito interessante da gente compreender melhor o arcano e compreender melhor como foi ali o nosso dia, porque daí chega de noite, a gente dá uma revisada em como foi o nosso dia, quais foram as nossas decisões, né? E correlacionando com aquele arcano que saiu. Um outro método de leitura que a gente consegue fazer no tarô, que é uma leitura que são 3 cartas, né? E aí você faz uma pergunta, vai colocar ali 3 cartas e a gente vai obter ali uma direção, uma orientação. Eu gosto bastante porque três arcanos já vai dar bastante resposta pra gente, porém a gente sempre tem que estar imparcial quando a gente coloca uma pergunta para o tarô. A gente não pode misturar as nossas emoções, senão a gente vai fazer uma interpretação errada sobre a resposta que o tarô está dando, sobre a direção que o tarô está dando. Aí tem as leituras que são mais complexas, né? Então a gente tem a cruz celta, a gente tem o pedalã, e por aí vai indo diversos métodos, como o mandala, que é uma previsão, que é anual, né? A gente quer saber como é que vai ser ali aquele ano. Enfim, existem diversos métodos de leitura. Basta a gente escolher o que se adequa melhor para as nossas questões do momento, né? E procurar extrair o melhor do que o método está oferecendo para a gente, né? Então a gente pode fazer anotações, a gente pode gravar. Isso é muito interessante para a gente poder ficar avaliando, né, como é que foi aquela leitura, né? Seja se você está aprendendo o tarô ou se você passou por uma consulta. Então é sempre bom a gente ouvir de novo. Como se preparar para uma leitura de tarô, né? Então você vai fazer uma leitura de tarô. E como é que a gente vai fazer esse preparo, né? Então antes da leitura é importante que a gente esteja tranquilos, calmos, né? Porque se a gente vai com desespero, desesperado, com pressa, a gente não aproveita bem essa leitura. Então a leitura é uma oportunidade de acessar informações que a gente não está conseguindo acessar. Então procure, no momento em que você for consultar o tarô, seja com uma taróloga ou você vai pegar o seu tarô para fazer a sua leitura, formular as suas questões. Se você tem perguntas específicas a serem feitas, é importante formular essas perguntas. A pergunta tem que ser clara e objetiva, que tenha como resposta um sim ou um não. Não quer dizer que o tarô vai te dizer que sim ou que não, ele vai dar uma resposta, certo? Uma orientação. Porém, quanto mais claros e objetivos formos com o tarô, mais essa resposta vai ser clara e objetiva. O segundo ponto eu não sei bem o que perguntar, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu não sei bem o que perguntar. Então é muito importante, se você for falar com uma taróloga, você passar para o seu tarólogo, taróloga, o que está acontecendo com você. Eu sei que muitos acreditam que a gente tem que chegar ali no tarólogo e o tarólogo vai desdobrar a nossa vida ali, vai descortinar tudo e vai falar um monte de coisa sem a gente ter perguntado absolutamente nada. Isso é possível? Até é possível, tá? Porém, cada tarólogo tem uma vertente. Cada pessoa enxerga o mundo e a vida de uma forma. Então, se eu sou clara e objetiva naquilo que eu quero daquela leitura, ela vai ser mais válida, né? Às vezes não é que o tarólogo está falando não está certo ou ele está errado, não é. São só abordagens diferentes. Então, é mais fácil a gente chegar no tarólogo e fazer um contexto.
Olha, eu quero uma leitura focada no profissional. Olha, eu quero uma leitura geral. Minha vida tá assim, assim, assim. Olha, aconteceu algo pontual comigo, né? Então você pontua o que foi que aconteceu, ao invés de você ficar ali esperando que a pessoa te diga o que foi que aconteceu na sua vida. Isso não é aproveitar bem a leitura. Isso acaba fazendo a gente perder tempo. E a nossa intenção não é perder tempo, é aproveitar o melhor que a ferramenta pode oferecer pra gente. Então, procure um tarólogo de confiança, que você sinta confiança, que você se sinta conectado com esse tarólogo, porque é alguém que você vai confidenciar a sua vida, as suas dificuldades, as suas questões, certo? Então, procure fazer isso para ter uma leitura mais proveitosa. Se prepare para esse momento de leitura. Então, relaxa sua mente, relaxa seu coração, tenta ficar o mais tranquilo possível, mesmo que você esteja passando por questões. Porque quando a gente leva toda essa atenção para a leitura, às vezes a gente acaba atrapalhando o tarólogo de fazer uma boa leitura, né? Então procure relaxar, procure esvaziar a mente, abra seu coração e esteja aberto para receber as orientações. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, mas de uma coisa eu tenho certeza: a gente ouve aquilo que é necessário para o nosso momento, mesmo que a gente não tenha aceitação, né? Porque eu sei que nem sempre a gente aceita aquilo ali que a gente está ouvindo, porque a gente gostaria que fosse de outra forma, né? Mas é isso, o tarô ele não vai responder o que a gente quer, nem sempre vai ser assim, mas ele vai nos orientar, ele vai nos fornecer informações que são necessárias para o momento que a gente está passando. Basta pegar essas informações e trabalhar com elas da melhor forma possível para aquilo ali que a gente está passando. Buscando o quê? A transmutação, a transformação, ou melhor dizendo, resignificar, né, as nossas próprias angústias. Bem, vou mostrar para vocês aqui um tarô. Então aqui nós temos o tarô. Esse tarô é o tarô de Marsella. No mercado existem diversos tarôs, né, com diversas artes. Eu gosto dos mais antigos, mas isso varia de pessoa para pessoa, de tarólogo para tarólogo, né? Para estudar tarô, na minha opinião, deixando claro que essa é a minha opinião, eu prefiro o tarô de Marsella, tá? Mas hoje em dia existem diversas artes, existem outras formas. Eu olho para o Marsella e não acho ele bonito. O tarô de Marsella acho mais difícil por causa ali dos arcanos menores, porque não tem figura, né? Não tem um personagem aqui, certo? Mas para quem quer estudar tarô, eu aconselho começar por o tarô de Marsella, tá? E depois que a gente pega bem, né, que a gente compreende bem aqui os significados, né, os arcanos, aí a gente pode ir para outras artes, tá? Por quê? Porque às vezes a gente pega uma arte bem atual, porém acaba modificando ali o significado do arcano. Então, para quem não tem conhecimento, não tem ainda contato, conexão, eu me indico começar pelo Marsella, tá bom? É bem melhor. Depois, quando ficar com prática, aí pode ir para outras artes, tá? Sobre o estudo do tarô, ele é contínuo, ou seja, 3 meses não é o suficiente, não significa que se eu estudar por 6 meses está tudo certo e acabou por aí.
Eu comecei a estudar tarô, eu tinha 12 anos. Agora eu vou revelar a minha idade aqui. Eu estou com 35 e já fazendo 36. E eu ainda estudo tarô, porque sempre tem uma coisa nova para descobrir. Eu acho isso muito interessante, porque todas as vezes que a gente pega o tarô para estudar cada arcano, a gente descobre algo diferente, algo novo, que a gente não tinha até então acessado. Pensa, o tempo vai passando, tudo vai se atualizando e o tarô se atualiza também. Então é um estudo contínuo, tá? Contínuo é para sempre. Não existe assim um tempo que, se eu fizer um curso por um ano, pronto, acabou ali, eu já sou um bom tarólogo. Não, o bom tarólogo é aquele que procura se atualizar, é aquele que procura estudar, é aquele que não para. Ele está em estudos contínuos porque eu quero melhorar minha leitura, eu quero fazer uma boa leitura para mim, eu quero fazer uma boa leitura para os meus consulentes, então eu continuo me atualizando, né? O bom tarólogo, ele não estuda só tarô, então ele vai buscar estudar a simbologia, uma coisa acaba levando a outra, né? Então nunca para por aí, tá? Só que é um processo de autoconhecimento, é uma jornada, né? É uma caminhada, então é natural que a gente procure saber cada vez mais, que a gente busque aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Certo? Então, se você não conhecia o tarô, agora você está conhecendo aí como é que funciona o tarô, como que é a sua estrutura, quais são as suas formas ali de tiragem. Já sabe como se preparar melhor para uma leitura, né? Já sabe como fazer suas perguntas para o tarô. Só que assim, tem muita coisa para falar de tarô, né? Aqui a gente está conversando, fazendo uma conversa, um bate-papo tranquilo e leve. Nos próximos vídeos eu vou aprofundando cada vez mais, né? Para que a gente possa conhecer de forma profunda essa ferramenta de autoconhecimento que é o tarô, né? E que a gente possa despertar, né, interesse, despertar essa curiosidade de conhecer mais como é que funciona esse tarô, né, como é que ele pode ser um guia no seu caminho, como ele pode ser luz na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse tema de conhecer o tarô, fique por aqui. Nos acompanhe, segunda, quarta e sexta nós teremos conteúdos aqui sobre tarô, sagrado feminino e espiritualidade. Então toda segunda-feira vai ter um vídeo novo sobre tarô, tá certo? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Senda Iluminada. É um prazer poder apresentar o tarô para vocês e poder falar um pouquinho daquilo que eu já passei e ainda passo com o tarô, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Mas pode mostrar o tarô também. Você nem pegou no tarô? Já, vou pegar já. Quando eu parei? Eu levei lá. Vou ter que cortar de novo. Mas eu esqueci de falar pra se inscrever no meu Instagram.